Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui no quadro Sem Receita eu vou conversar com vocês sobre inteligência emocional. Mais um tópico, mais um ponto que era para a gente ter visto, né, na nossa faculdade. Se você viu isso aí na sua faculdade, por favor, comenta aí pra gente o nome da disciplina, o nome da cadeira que você estudou, porque particularmente eu não vi, não foi tocado nesse assunto, não era muito debatido na época a importância da inteligência emocional. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Arthur, eu sou professor em sala de aula, né? E esse é o quadro Sem Receita. Aqui, quem edita o quadro não tem receita pronta para você lidar com as suas diversas, né, problemáticas que existem no seu ato de ensinar, aí nas suas turmas, né? Mas eu compartilho com vocês experiências que eu estou tendo no meu cotidiano enquanto professor, que pode aí de repente ser uma luz aí para você diante dos seus desafios, certo? Então hoje eu vou comentar com vocês sobre um artigo, né, que é aqui do portal. Deixa eu só pegar aqui a referência completa. Desafios da educação, né? E eles fizeram um ótimo artigo que eu quero indicar para vocês, colocar aí na descrição do vídeo, né? Como desenvolver a inteligência emocional na sala de aula, certo, pessoal? E eu já falei em vídeos anteriores para vocês que eu me sinto muito feliz, muito grato, né? Porque na escola que eu trabalho, Salesiano Dom Bosco, aqui da cidade de Fortaleza, comenta aí pra gente, né? De qual cidade você está assistindo esse vídeo, certo? Aqui em Fortaleza, a Escola Salesiano Dom Bosco, ela trabalha, né, a educação socioemocional em sala de aula, certo? Inclusive no começo do ano eu tinha iniciado, né, esses processos, tive a formação, né, e o material para trabalhar essa disciplina. Posteriormente eu fui para o ensino médio, essa disciplina ela vai até o 9º ano, né? E aí, isso de maneira inicial, né? Acredito que nos próximos anos também vai para o ensino médio, né? Eu acho que deveria ter também no ensino médio, né? E aí, eu tive a honra, né, a oportunidade de trabalhar com essa disciplina. Então aqui, esse presente artigo que eu vou comentar com vocês, ele vai trabalhar 5 pilares, certo, para a inteligência emocional ser desenvolvida, né, pelo professor em sala de aula. O primeiro pilar é o autoconhecimento emocional. Ele vai dizer aqui, conhecer, reconhecer e analisar as próprias emoções é o primeiro passo para observar as ações e atitudes decorrentes do impulso que certos sentimentos podem despertar. E aí é a indagação que eu faço, né? Será que a gente vai para a sala de aula, pelo menos observando, né? Como estão os nossos sentimentos, como a gente está se sentindo, né? Aqueles dias que são bem difíceis, né? Seja por acontecimentos familiares, seja por questão de saúde mesmo, né? Seja por experiências passadas que nós tivemos muitas vezes até na própria turma, né? Ocorrências, a forma como os alunos estão respondendo a essa relação interpessoal, né, entre eles mesmos e conosco, professores, né? Então esse pilar do autoconhecimento emocional ele é muito importante e talvez a gente não tenha a dimensão, né, correta do quanto que a gente deveria prestar atenção nessa situação, né, das nossas próprias emoções e como nós lidamos com elas, né, para o ambiente de sala de aula. O segundo pilar é o controle emocional. Uma vez tendo consciência, né, de como está como estão os nossos sentimentos, como a gente está, né, naquele dia, né, ou naquela fase, né, da nossa vida, ter esse controle emocional, né, importante. E aí a gente vê o quanto que não é simplesmente uma palavra batida, né? Não é somente aquela questão da gente, como é colocado pra gente, né? Que nós somos o adulto da relação e tudo. E isso com esse tópico, né, da inteligência emocional, o quanto que faz sentido, né? A gente saber que o primeiro ali a realmente precisar, não somente ter por uma obrigação, mas precisar controlar a emoção, somos realmente nós, né? Porque parte de nós, né, a primeira tomada de decisão na questão de trazer de volta, né, a sala naqueles momentos em que ela
por algo, por alguma ocorrência, seja ela qual for, a gente precisar intervir, né? Então, é muito necessário que a gente tenha, né, esse controle emocional, né, que a gente, no sentido de autoconhecimento mesmo, né, saber como nós estamos para poder essa primeira tomada de decisão vir, né, essa atitude pacificadora que nós precisamos ter. O terceiro pilar é a automotivação, né, que aí ele descreve que é a capacidade de orientar as emoções, né, em função do objetivo ou realizações pessoais, processo da ansiedade, do estresse e outros sentimentos que não incentivam, né, a boa conduta, que pode impedir o progresso da concentração, né? Seja paciente, tentar dirigir os estímulos numa condução de bons pensamentos. Então, é isso, né? E não somente na profissão, né, de educador, tá, pessoal? Eu já tive uma experiência militar, né, de servir, né, o exército, quando estava fazendo 18 anos, né, de ficar um tempo por lá. E a emoção, ela é muito importante em todas as profissões, né? É da gente ter a saúde, a sanidade mental, né? E aí a importância da gente tentar buscar, né, o tempo todo esse equilíbrio que vem da boa alimentação, que vem de ter uma vida ativa, inclusive na parte também de esportes, né, para gerar a saúde em nós, e esse equilíbrio vir, né, para a melhor tomada de decisão diante da nossa condução da sala de aula, né? E aí o próximo é reconhecer, né? Reconhecer as emoções em outras pessoas. Até porque para a gente encaminhar uma solução pacífica, para a gente trazer o aluno, né, para perto de nós, para a gente acolher, né, o aluno em sua realidade, é preciso a gente reconhecer, né, aquele que está mais isolado, aquele que fala demais, aquele que quer ser o centro das atenções, né? E a gente intermediar esse processo e buscar tentar um equilíbrio, né? Ter ali uma harmonia, né? No ambiente onde nós temos, né, a tomada de decisão principal, né? No sentido deliberativo de ser, beleza? E o próximo tópico é o relacionamento interpessoal. Eu me considero uma pessoa digamos assim, mais privada, né? Assim, uma pessoa mais introspectiva. Mas tem colegas que são mais assim, tem mais o temperamento mais colérico, né? E aí a gente às vezes fica conversando na sala de aula e a gente percebe, né? Assim, que a postura de um é a postura de outro, né? Tem professores que emocionalmente, né, estão bem próximos dos alunos e muitas vezes isso é complicado, né, relatado por eles pela questão de os alunos trazerem demandas pessoais, né, trazerem às vezes uma carência, às vezes uma situação, às vezes um desabafo, né, e a gente percebe que muitas vezes, né, pela questão da ausência da família, o quanto que essa demanda vem para os professores, né, então a gente tem que buscar esse relacionamento, né, de proximidade com o aluno, no sentido do acolhimento, mas ter na gente esse autocuidado no sentido eu não estou querendo aqui colocar uma questão assim dura, forte, né, de romper essa questão da proximidade com o aluno, mas nós também temos que ter esse autocuidado de não assumir demandas pessoais que são das famílias, né, onde a família muitas vezes era para dar esse primeiro acolhimento, dar esse primeiro acompanhamento, e que quando ela não é próxima dos seus filhos, né, dos seus assegurados, essa demanda ela vai para a escola de alguma maneira, né? Então, uma situação bem específica que eu passei recentemente foi que teve uma reunião de final de semana para entrega de resultados, e determinado professor estava com a demanda numa fila muito grande, né, para atendimento. Então a gente percebe que às vezes, até relatado pelo próprio professor, que ficou com uma demanda muito grande, né? A reunião ela tinha uma previsão, né, de término, e
devido a essa alta demanda que ficou, foi notório observar nas filas, né, que somente esse professor estava com uma fila muito grande, né, então assim, alunos e pais estavam naquele dia, naquele momento, levando uma carga muito grande somente para esse profissional, e dessa forma, você vê que o papel ele não está bem harmonioso, né, porque demandas para além, né, da entrega de resultado, de um breve comentário, pois afinal existe uma fila, existem filas, existem situações, existe o tempo, né? Tudo precisa ter o seu tempo, né? O começo, meio e fim. E aí essa carga ela foi muito alta. Então, quantas vezes a gente quer acolher a realidade do aluno, quantas vezes a gente quer o aluno próximo, mas até isso, para isso existe ter um limite, até logístico, né, para isso, porque senão nesses momentos você acaba levando uma demanda muito alta, né? Então, enquanto professores, nós temos uma vida pessoal, nós temos problemas também, nós temos situações a lidar, a tratar também, né? E sim, acolher o aluno, sim, ter essa aproximação, sim, ter esse acolhimento, ter esse abraço, ter esse carinho, né? Claro, sempre. O nosso papel de educador, né? Que não pode se confundir. E isso precisa ter um limite saudável também, né? Para o espaço do aluno, para o espaço do educador, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então, e na conversa em sala de professores, a gente observa pela própria pessoa que é muito procurada, é muito buscada, né, esse professor, que o quanto que aquilo não está sendo saudável, né, essa aproximação mais prolongada, mais ativa, né, o espaço ele vai sendo tomado de uma forma além do que o natural, e a demanda gera o cansaço, gera a demanda psicológica a mais do que o que seria natural, até para o professor também. Então, esse relacionamento interpessoal ele precisa ter, né, esse grau de limite, né, de muitas formas. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu destaco algo mais aqui do artigo, né? Pronto, eu vou deixar no link para vocês, certo, pessoal? Então, é isso, tá? Vou deixar o link aí para vocês. Um abraço a todos, tá? Se puder curtir, comentar, se inscrever no canal, a gente agradece, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.